Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui para conversar com você, para responder às suas perguntas do nosso site domhenrique.com.br. Dom Henrique, bem-vindo mais uma vez, sua bênção, que alegria estarmos aqui. Deus abençoe, Guto, Deus abençoe a você, até que a gente tem conseguido as homilias, todos os sábados eu tento colocar, às vezes consigo na sexta, às vezes no sábado, mas sempre tem no site uma homilia nova a cada domingo e a cada solenidade. É assim que eu pretendo fazer. E também essas conversas nossas a gente tem conseguido manter até uma certa regularidade. É um serviço para você, usando a internet para evangelizar, para ser um rosto da igreja próximo de você, né? Uma igreja que realmente procura estar em contato com as pessoas. Muito bom. Dom Henrique, hoje a gente vai conversar o seguinte. O José Melo mandou uma pergunta no site. A pergunta dizia assim: qual a diferença entre ressurreição e reencarnação? E se é possível a pessoa ser um católico espírita ou um espírita católico? Bom, aqui essa questão toca o centro da nossa fé. Primeiro, o que significa reencarnação? A reencarnação é uma doutrina que supõe uma determinada visão do ser humano e da vida. A visão do ser humano é esta, para um reencarnacionista. O ser humano é um espírito e pronto. Agora, é um espírito que mora no corpo, na matéria. Está preso na matéria. A matéria em si não é uma coisa boa. Está na matéria para se purificar, para se aperfeiçoar nesta vida material e depois, se aperfeiçoando com boas obras, se aperfeiçoando pela paciência nos sofrimentos, ficar livre, desencarnado. Então, para um reencarnacionista, o máximo é não precisar mais se encarnar. E esta encarnação, ela se dá em várias vidas. Eu vivo esta vida me purificando. Quando eu digo esse eu, é só o espírito. Então, eu estou aqui preso neste corpo, me purificando, e quando eu desencarnar, veja, não é bem morte, é desencarnação, não é? Tanto que para os espíritas clássicos, essa é a grande verdade, o evangelho, que não tem nada a ver com o evangelho cristão. A morte não existe. O que existe é desencarnação. Veja, esse é o evangelho para eles, o que não é para os cristãos. Isso não tem nada a ver com o evangelho, mas a gente vai ver já. Então, eu me desencarno. E aí, se eu ainda tenho coisa para purificar, se eu não cheguei ainda àquele grau de pureza, de maturidade, de purificação, eu me reencarno novamente. Observe que nessa visão o corpo não tem nenhuma importância quase para o meu destino final. Tem enquanto eu estou aqui usando como instrumento, mas o meu corpo não faz parte do meu eu, propriamente dito. Então isso é a reencarnação. Né? Depois, em algumas correntes, porque não são só os espíritas que acreditam na reencarnação. Né? Por exemplo, toda a tradição budista, hinduísta, acredita na reencarnação. Por exemplo, alguns acham que a gente pode se reencarnar até em animais, em vegetais. Varia muito. Pois bem, mas o que interessa é isso. Não existe também a ideia de redenção, de perdão. Não. Existe uma lei, a lei do karma. Veja, o que você deve pagar, se purificando, amadurecendo. Aqui não tem jeito. Não existe um salvador. Você fez, você tem que pagar, você tem que purificar o seu karma até não precisar mais reencarnar-se. Então, é uma ideia que passa longe, mas muito longe, de toda a mística judeu-cristã.
Muito longe. Não tem nada a ver com Sagrada Escritura, não tem nada a ver. No caso de Allan Kardec, ele, porque é de um país de tradição cristã, ele era francês, ele tentou pegar a moral cristã, tá certo? Cristo, Allan Kardec vê mais Jesus como um espírito de luz, um iluminado, que dá lições, veja, é um Cristo moralizante, é um Cristo que ensina como bem viver, como bem se comportar. Não é o Salvador, não é Deus feito homem, não é o Redentor, não nos perdoa os pecados. É um mestre de virtude, é um mestre de bem viver, é um sábio. Veja, para o espiritismo kardecista, Jesus é isso. Tem nada a ver com o nosso Salvador, com a segunda pessoa da Trindade, nada. Então não tem, compreende? O espiritismo, no caso kardecista, ele, veja, é filocristão, ou seja, tem um parentescozinho, porque está na esfera do cristianismo, mas não é cristianismo. Um espírita não é cristão, no senso técnico. No senso técnico é cristão quem é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Crê que Jesus é Deus e Senhor e professa a fé niceno-constantinopolitana. Então, dos primeiros concílios. Não é o caso do espiritismo. Tá certo? Não estou dizendo que eles são maus, que comem criancinha. Não. Estou dizendo que não são cristãos no sentido clássico. Pois bem, já a ressurreição é outra coisa totalmente diferente. A ressurreição, primeiro, parte do pressuposto de que o homem todo, corpo e alma, foi criado para Deus, e só em Deus o homem, no seu corpo e na sua alma, encontra a plenitude. Então, veja, é uma coisa totalmente diferente. Ou seja, o meu destino é em todo o meu ser encharcado da vida de Deus e ser glorificado. Totalmente diferente. Não é uma alma indestrutível, um espírito imortal que tem uma plenitude dele mesmo, nada disso. No meu corpo e na minha alma, eu só encontro minha plenitude recebendo a energia de Deus. Essa energia de Deus é o Espírito Santo. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja. Veja, então nosso destino é um todo. Nosso destino é ser glorificado com uma vida que a gente aqui não tem. Nem na alma, nem no corpo. A minha vida na alma se chama psique. Eu preciso receber uma outra vida na minha alma, pneuma. O zoé, a vida divina. O meu corpo, a vida do meu corpo é bios. Eu preciso receber o pneuma, o espírito que me dá zoé, a vida divina. Então é uma coisa que eu não tenho, só Deus dá. E dá através de Cristo, que se fez homem, sendo Deus. E como o homem morreu por nós, para o perdão dos nossos pecados, e por nós ressuscitou, e agora ressuscitado nos sacramentos dá o Espírito Santo, para que no meu corpo e na minha alma, eu um dia seja glorificado com ele. Já no judaísmo, antes de Cristo, e em todo o cristianismo, a ideia era essa: você morre em uma dimensão sua chamada alma ou ânima, quer dizer, veja, o que me anima é o meu eu estarei já num estado de espera do julgamento final. E nesse julgamento final, meu corpo ressuscitará e em corpo e alma eu serei glorificado. Então, veja, na tradição judaico-cristã, imediatamente após a morte, minha alma não é destruída. Mas, veja, é diferente dos espíritas, dos reencarnacionistas. A minha alma não está plena. Ela se separa do corpo, mas fica aguardando que um dia o corpo ressuscite. A minha alma será transfigurada no Espírito Santo de Cristo. Então existe, entre aspas, uma ressurreição da alma, quer dizer, uma glorificação da alma. E existirá no fim uma glorificação do meu corpo. Essa só no fim dos tempos. É o que ensina o livro da sabedoria, Macabeus, ensina também o próprio Jesus, a segunda carta aos Coríntios no capítulo 5º, você leia, a epístola aos Hebreus no capítulo 11, você leia o Apocalipse no capítulo 5º,
você leia. Então, Filipenses no capítulo 1, né, várias passagens do Evangelho. Então, mas veja, são duas coisas totalmente diferentes. Então, o homem, pelos reencarnacionistas, não é salvo, ele se salva se reencarnando. No cristianismo, o homem recebe a salvação. Pelos reencarnacionistas, o homem é só espírito, que tem um corpo, que se desfaz como se desfaz de uma roupa. Para o cristianismo, o homem é corpo e alma, e em corpo e alma vai chegar numa plenitude. Essa plenitude o homem não tem em si mesmo, mas recebe de Deus, através do Cristo, no Espírito, para o perdão dos pecados. São absolutamente incompatíveis. Não se pode ser cristão sendo reencarnacionista. Nem se pode ser reencarnacionista sendo cristão. Ou ressurreição em Cristo, ou reencarnação. Está certo? A ética espírita, a ética, a moral é muito próxima da moral cristã, muito próxima. Nisso dá para conversar tranquilamente, mas como doutrina, dogma, nenhum acordo, nada feito. É isso, espero que tenha ficado claro. Como também espero que fique claro, quando eu converso essas coisas, não estou denigrindo o espiritismo, nem o reencarnacionismo, de modo algum. Respeito demais quem for, mas tem nada a ver do ponto de vista de doutrina, e um reencarnacionista não pode, de modo algum, receber os sacramentos nem comungar. Por quê? Como é que você pode comungar o corpo, a matéria de Cristo glorificado, quando você não acredita nisso? Veja, que nós seremos glorificados em Cristo, que nós ressuscitaremos, que aquele é o corpo de Cristo, que nasceu da Virgem, que foi crucificado, sepultado e que agora está glorificado. Então, não, os sacramentos da igreja são para os cristãos e só para os cristãos. E os que estão em comunhão, na comunhão da igreja, comunhão visível, aí tem comunhão sacramental. Se não tem comunhão visível de doutrina, de fé, não pode ter comunhão sacramental. Seria uma mentira, uma esquizofrenia. Aqui, veja, não se julga a idoneidade das pessoas, a retidão das pessoas, a honestidade das pessoas. Aqui é uma questão objetiva de crer ou não crer na mesma fé. É interessante lembrar também que no livro que vai ser reeditado pela Cleofas sobre escatologia, né, sobre o fim do mundo, alguma coisa também pode se encontrar nesse livro, né, do Henrique? Sim, tem lá um capítulo sobre isso, onde eu explico esses dados e aprofundo um pouquinho. Ótimo. Dom Henrique, muito agradecido mais uma vez e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Olhe, continue estudando a fé. É preciso estudar a fé e é preciso rezar. Cristão é quem é amigo de Cristo. Reze. Procure ler os livros dos santos, né? a mística dos santos. Procure ler doutrina católica sólida, firme. Procure ver o catecismo. Mas doutrina, tem tantos bons livros hoje na fé católica, na igreja, né? Tantos escritores, livros traduzidos, então procure ver e crescer na fé. Chega de cristãos amadores. Precisamos de católicos profissionais. Deus abençoe você.